Olá, meus amigos, bom dia, né? No meu caso, para vocês que vão estar vendo esse vídeo à noite, uma boa noite, uma noite abençoada, que a presença do Mestre Jesus aqueça os nossos corações e que a gente encontre, através das palavras do Mestre, através dos seus ensinamentos, força, sabedoria, né? E tudo aquilo que a gente precisa para fazer todas as mudanças necessárias na nossa vida e continuarmos, né? Ao caminho aí, traçando o exemplo de Jesus. Então, que seja uma noite aí abençoada para todos nós, repleta de luz e de muita reflexão. Vamos lá. O tema proposto para hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 41, Se Andarmos na Luz. É um trechinho de João que diz assim, ó: se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Esse texto, que está no livro de Palavras de Vida Eterna, traz uma reflexão muito assim do nosso dia a dia, né? E o que era andar na luz. Então ele já começa falando pra gente, nos trazendo uma reflexão que todos nós teremos condições de encaixar aí na nossa vida, que é com relação a quanto a gente se magoa, o quanto que a gente se perde no nosso caminho com as incompreensões. Então, quem de nós, no nosso âmbito familiar ou entre amigos, nas incompreensões, a gente se sente afastado de algumas pessoas, ou a gente prefere se afastar de algumas pessoas porque a gente acredita, né, que o que a gente faz foi incompreendido. As incompatibilidades, as nossas discordâncias com relação a algumas crenças, com relação a alguns assuntos, porque a gente não compreende o que motiva o outro a ter determinada atitude conosco. Então, nessa situação de mágoa, de tristeza, a gente faz aquele famoso fiquei de mal. E a gente se afasta mesmo e não quer saber. E ainda a gente carrega durante muito tempo essa angústia, essa falta de perdão dentro de nós, vamos dizer assim, por conta desses acontecimentos, por conta dessas situações que a gente não considera. E a gente não considera porque a gente não compreende, porque a gente está numa posição muitas vezes do julgamento sobre a atitude do outro, sobre o que o outro fez conosco, e aquilo tem um peso para nós, dentro da nossa visão, muito grande. Só que a gente fica sem falar, mas pensa na pessoa, a gente fica sem falar, mas a gente fica remoendo aquela situação e a gente fica ali, ó, se debatendo com aquilo. Eu falo que quando a gente não tem uma compreensão ou um trabalho muito íntimo sobre o perdão, né, e o perdão, além de ser amoroso, ele é uma ação até inteligente, porque a gente larga alguns pesos que a gente carrega. Basta a gente pensar uma pequena discussão, um pequeno desentendimento, às vezes, uma palavra mal colocada no almoço de domingo nos carrega a semana inteira. A gente carrega aquela pessoa a semana inteira. A gente alimenta mentalmente, muitas vezes, discussões, né? A gente fala e a gente responde pela pessoa do que a gente acredita que a pessoa responderia. Bem, se todos nós, em algum momento, passamos por isso, o Evangelho hoje vem chamar a nossa atenção com a quantidade de perda de tempo e perda do trabalho que a gente tem fazendo isso. Por que perda de tempo, né? Porque ele fala assim, se a gente termina se retirando do serviço, do campo de serviço de auxiliar um ao outro, e a gente cai para um campo de julgamento. A sua atitude foi assim, por isso que eu não quero você perto de mim, mas eu não paro de pensar em você. Eu não estou dizendo aqui de alguns afastamentos que eu acho que são por ideais diferenciados e respeitosos, onde a gente deixa as pessoas seguirem o seu caminho, a gente vai seguir o nosso, porque a gente não está ali batendo de ideia. Eu estou falando de quando a gente não compreende isso, e de quando a gente carrega algumas mágoas sobre isso. E é comum nessa incompreensão a gente também olhar para o mundo externo e começar um julgamento sobre como está o mundo. Nós temos guerra, lamentavelmente, ainda, né? Pela situação de poder de alguns, né, pelo interesse material de outros, pelas crenças, né, que não respeitam o que há de diferente no mundo.
Então a gente olha para a guerra, a gente olha para a violência, a gente olha para as reportagens e fala assim: o mundo todo é mau, todas as pessoas são más, isso aqui está perdido, isso aqui não tem mais solução. Então a gente, no lugar de ir para o trabalho, fazer do mundo um lugar melhor com a nossa atitude, a gente termina fazendo o quê? Distribuindo o nosso pensar todo perdido, todo assim, todo cheio de ideias negativas, sem nenhuma motivação de melhora. A gente começa a matar do lado as sementinhas de amor que a gente tem. Então, de uma maneira muito poética é isso, mas quem de nós fala, eu não sei o que vai ser desse mundo com tanta coisa assim, com tanta... Então a gente sai do serviço para o julgamento, entendem? Isso o texto vem nos chamar a atenção, porque se a gente realmente andar na luz, compreender, andar na luz com Cristo, como ele traz aqui pra gente no começo, nós teremos comunhão um com os outros. A gente começa a compreender que a treva do outro, que a escolha às vezes do outro, se nós estivéssemos naquela sombra, talvez suportaríamos, ou talvez teríamos a mesma atitude. E estamos ali só reproduzindo, né? Uma ressonância que aconteceria em nós. Não basta somente a gente saber da luz, saber que quando a gente se coloca na posição de compreensão, mas andar dentro dessa compreensão, para a gente falar assim, opa, peraí, caiu, mas todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo tem uma oportunidade de se levantar. Se a gente olhar para as nossas condutas, para as nossas falas, para as nossas escolhas, e não precisa ir para encarnações anteriores. Nessa própria encarnação, quantas vezes a gente já não caiu? E algumas vezes a gente olha para alguma página do nosso recente passado e sente uma leve vergonha. Mas se a gente olha para o nosso momento presente, a gente fala assim, nossa, que bom, né? Que estamos superando, que estamos melhorando as nossas escolhas, as nossas vibrações, os nossos amigos, a maneira como nós olhamos para o mundo. Então, para servir no mundo, há essa necessidade da gente se colocar, através do Evangelho, a serviço do próximo, sem julgamento. Cada um de nós temos as nossas histórias e dentro delas a gente fez as melhores escolhas que a gente acreditava que estava fazendo na época, com o conhecimento que a gente tinha. Então eu falo assim, às vezes acontece algumas coisas tristes ao nosso redor e é normal a gente se compadecer com o nosso semelhante. Mas não basta apenas se compadecer. Eu digo que é preciso também a gente aprender com a lição do irmão que está do lado. Algumas coisas acontecem do nosso lado para que a gente aprenda com aquela lição sem precisar sentir na pele, sendo nós, né, vamos dizer, o personagem principal. O fato da gente estar ali servindo, da gente estar ali compreendendo a dor do outro, acho que a gente já consegue aprender alguma coisa. Não sentir o que ele sente, passar por que ele passa, mas aprender na caminhada. Então isso também tem a sua beleza no serviço ao Criador. Isso também tem sua beleza ao servir, ao falar que trabalharemos com Cristo, né? Que somos irmãos em Cristo e estamos aqui na seara trabalhando. Então a gente começar a utilizar da nossa fé, da nossa bondade, para a gente começar a construir através de nossas atitudes um mundo melhor. Através das nossas atitudes, um ambiente melhor. É desenvolver a esperança através das nossas atitudes. Às vezes, a gente quer ter esperança olhando o próximo. E nós temos esperança sobre nós mesmos. Um outro exercício muito interessante de humildade. Quando a gente olha para o mundo e diz que o mundo não tem jeito, é que como se só nós fôssemos bons. Isso não é uma verdade absoluta, né? Nós ainda estamos trabalhando em desenvolver, em amadurecer e florescer o bem que há em nós. E é um grande exercício, um grande esforço nosso todos os dias. De não sermos maledicentes, de não fazermos fofoca, de não desejarmos o mal, de desejar o bem até para quem não nos faz o bem. Como isso ainda é um exercício árduo, porque lá em algumas pessoas e muitas vezes nas nossas atitudes, como é que a gente vê?
né, quando alguma pessoa que fez algum mal se dá mal na vida, né? Acontece alguma coisa repentina. Será que a gente fica no fundo, ainda com as leis lá antigas? Aqui se faz, aqui se paga. Também não era uma boa peça? Porque se essa for a nossa atitude, que a gente tenha tempo de corrigir, que a gente vá à luz. Porque lá na luz, né, junto com Cristo e buscando uma compreensão do porquê estamos passando, para que estamos passando por isso e como estamos aprendendo com isso, a gente possa modificar. A gente possa sair, às vezes, de um círculo. Enquanto a gente não aprende uma lição, parece que ela se repete em nossas vidas de maneiras diferentes. Ela vem de lugares diferentes. Então, assim, é sábio, no lugar da gente ficar carregando pessoas, a gente se reconciliar. É sábio a gente olhar para as pessoas e olhar para ela como gostariam que olhassem para nós. Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente está assim, em busca de melhorar a cada dia. Então que a gente tenha condições de ressaltar sempre o lado bom e o lado belo de tudo que está acontecendo, de todas as oportunidades que nos surgem no trabalho, às vezes mediante um fato que não é tão positivo, mas que nos força ali a ter um trabalho no bem. Talvez se essas coisas não acontecessem, a gente não tivesse motivação natural em sair, servir e ajudar. Então que a gente vá lá à luz, que a gente tenha a condição, né, de estar com os nossos irmãos mais próximos e aprender também com eles. Para terminar, Emmanuel coloca aqui assim pra gente, ó, é necessário andarmos nela assimilando-lhes os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então, que a gente busque mais servir através da verdadeira caridade e auxiliar cada pessoa que estiver ao nosso redor, lembrando que isso já é um auxílio para nós mesmos, né, num exercício de fazer o bem sem olhar a quem. Um beijo enorme no coração de todos, né? Saudades de todos vocês, que essa lição, né, venha aí despertando no nosso dia a dia o fazer, né, as ações no bem, que é assim que a gente vai ser reconhecido, não só pelo que a gente sabe, mas sobretudo pelo que a gente faz com o que a gente sabe. Um beijo no coração de todos. Que Deus nos abençoe.